E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro, com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Esse vídeo é feito com patrocínio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador aqui do canal 6x1. E nesse final de semana, galera, tem R$2 em aposta grátis no sábado, ontem e hoje, domingão, tem mais R$2 de aposta grátis para todos os clientes. Se você ainda não é cliente Betfair, tem uma promoção aí para novos clientes de até R$200 em aposta grátis, basta entrar aqui pelo link da descrição. Se você já é cliente, pode entrar direto pelo link aqui também, fazer o seu login, né, utilizar lá os seus R$2 em aposta grátis. Galera, só lembra de sempre apostar com responsabilidade, tá? Esse dinheirinho de bônus aí, você pode esbaldar. O que você colocar de fato na plataforma, vai na moral para se divertir. O Cruzeiro ficou num empate por 1-1 com o Flamengo nessa noite de sábado no Maracanã, num jogo em que a gente tem mais aspectos positivos do que negativos para observar. O Flamengo é um time muito mais rico que o Cruzeiro, tem um elenco caríssimo, estava jogando em casa e o Cruzeiro conseguiu fazer um jogo no mínimo de igual para igual, né? O primeiro tempo foi um pouco mais do Flamengo, mas bem equilibrado, e no segundo tempo o Cruzeiro foi bem superior, pecou nas finalizações, por isso não venceu a partida. A nossa torcida mais uma vez deu um show lá no Maracanã também. Então assim, faltou a vitória, né? É o terceiro jogo seguido que o Cruzeiro não vence. Foram empates aí contra Grêmio na Copa do Brasil, esse empate com o Flamengo, e teve a derrota para o Cuiabá, esse sim um ponto fora da curva, mas em geral o Cruzeiro tem feito uma temporada bem satisfatória até aqui. Eu não vou falar questões de tabela no momento, porque a gente está no meio da rodada, né? Tem jogos às 4, jogos às 6, jogos até 7 horas da noite, então por isso mesmo não tem um horário muito adequado para fazer esse vídeo de hoje. Eu resolvi fazer antes dos jogos das 4 horas, enquanto tá passando aqui um Almeria e Valladolid, que até o momento 0-0. O técnico Pepa disse na coletiva que a diferença de postura do Cruzeiro nos dois tempos não foi estratégica, que o Flamengo se impôs na primeira etapa, mas não criou muitas chances, que o Cruzeiro conseguiu corrigir algumas coisas no intervalo e por isso tivemos tanto volume no segundo tempo. E na prática o Rafael Cabral realmente teve muito pouco trabalho durante o jogo, né? O goleiro do Flamengo, Matheus Cunha, foi muito mais exigido, fazendo algumas defesas muito importantes, né? No chute do Machado, aquela bola do Bruno Rodrigues. Enfim, se tinha alguém que a gente pode dizer assim que mereceu vencer, eu acho que era o Cruzeiro. Isso se reflete inclusive na postura do Flamengo, né? A gente via o time do Flamengo irritado, a torcida também que não estava apoiando ali, meio puta com o rendimento do time em campo. Não foi apenas nesse jogo, o Flamengo não vive seu melhor momento, mas o Cruzeiro fez um jogo bem correto e se não fosse detalhes aí que a gente pode até citar a arbitragem, certamente essa vitória teria vindo. E eu achei legal essa coisa do Pepa falar claramente assim que não foi uma estratégia, porque ele poderia sair com essa, ele poderia meter o louco e falar assim, não, a gente veio para jogar com linhas mais baixas no primeiro tempo e no segundo tempo cansar o Flamengo e atacar os caras. Não, ele simplesmente falou, ele não quis valorizar o próprio trabalho, sendo que isso não era verdade, né? E eu achei até bem positivo da parte do treinador, que ele foi muito sincero, falou, não é que a gente baixou linha no primeiro tempo para dificultar a vida do Flamengo, a gente não estava conseguindo sair, não estava achando os espaços da melhor forma, no intervalo corrigimos algumas coisas, o time voltou melhor e de fato o segundo tempo do Cruzeiro a gente teve momentos ali de muita superioridade, né, cara? Mas assim, mais uma vez faltou um arremate preciso ali, né, velho? Faltou fazer aquele gol que certamente colocaria um clima de pressão grande para cima do Flamengo. Acho que se o Cruzeiro faz o 2-1, dificilmente nós tomaríamos o empate ou a virada, tá? O jogo estava muito à nossa feição. O treinador elogiou bastante a partida de Alisson e falou algo interessante, que ele é mais vistoso nos jogos do que nos treinamentos, que é um jogador que trabalha muito bem, tem humildade e pode ser utilizado em diferentes posições no meio-campo. E nós vimos em jogos recentes com o Pepa isso na prática, né? O Alisson já fez partidas jogando quase como um meio atacante, bloqueando lá na frente, junto com o Gilberto, como foi no jogo contra o Grêmio, em outros momentos jogando mais recuado, até de primeiro volante circunstancialmente naquela partida contra o Fluminense, né? Que eles tiveram um jogador expulso e aí o Pepa soltou o time do Cruzeiro. O Alisson era um cara que
corria para todo mundo ali atrás, recuperando bolas, e de fato ele é um jogador que ele gera muito volume para o time, né? Parece que o Alisson se multiplica em campo. Teve uma galera pegando no meu pé ontem porque eu não dei uma nota tão boa pro Alisson, e assim, revi a partida e mantenho a minha nota por um motivo muito simples. O Alisson, ele correu pra caramba, se esforçou, ele jogou bem? Sim, jogou bem, inclusive a nota que eu dei pra ele foi 6,5. A questão é, o Alisson, ele não conseguiu efetivamente produzir muita coisa pro time do Cruzeiro, nem a respeito de passes, né, de criação de oportunidades, e também na questão de recuperação de bola. O Alisson recuperou 2 bolas na partida, quando a gente considera aí as ações de interceptação, desarme e tudo mais. Em contrapartida, ele cometeu 6 faltas, ou melhor, o juiz deu 6 faltas, algumas delas eu acho que não foi, mas o árbitro deu 6 faltas. É impressionante assim o salvo-conduto que o Gerson teve no jogo ontem, né? Qualquer contato no Gerson era falta, ele deu uma solada no peito do ceifador e o juiz não deu nada, deu só amarelo. Eu gosto muito do futebol do Alisson, acho que todo cruzeirense que está acompanhando está bem satisfeito com o desenvolvimento desse jogador e acho que ele tem bastante coisa para evoluir. O Alisson é um atleta relativamente jovem, está disputando pela primeira vez uma Série A de Campeonato Brasileiro, ano passado foi muito bem na Série B na Ponte, e esse ano pegando um pouco mais de rodagem, de experiência, de ritmo de jogo, né, já que ele vinha sendo reserva, pouco utilizado com o Pessolano e o Pepa também, ele era reserva no início, agora deve ter uma sequência, até porque infelizmente o Ramiro se lesionou, e tem tudo para o Alisson se firmar como um jogador muito importante. Eu só acho que ele tendo essa liberdade para chegar no ataque, sendo esse meio campista que marca e sai para o jogo, né, sendo ali de fato um segundo volante, tem tudo para encaixar muito bem. A questão agora é a gente achar quem vai ser o primeiro volante, né, porque deve ter o Alisson pela direita, o Vital pela esquerda, e quem é que vai se fixar como primeiro volante? Porque o Machado tem oscilado e o Neto Moura também não está passando confiança. O Matheus Jussa também ganhou elogios do treinador, que disse não estar surpreso pela boa partida dele, visto que é um profissional exemplar. O Pepa ainda deixou claro que o Jussa tem treinado para fazer a lateral esquerda em caso de necessidade, visto que o Kaique está na seleção. E até pelo histórico do Jussa, a forma como ele saiu do Fortaleza, né, tinha feito uns gols contra e tudo mais, quando ele foi contratado ninguém se animou muito com a chegada desse atleta, mas ontem ele realmente foi muito bem, tanto que em poucos minutos em campo ele não errou nenhum passe, ele foi o nosso volante que recuperou mais bolas, tá? Ele recuperou 4 bolas em pouquíssimo tempo ali, cometeu 2 faltas, é verdade, até tomou um cartão amarelo por isso, mas aquele lance que o Bruno Rodrigues bate no ângulo e o goleiro faz uma defesaça, foi um bom passe encontrado pelo próprio Jussa, então assim, ele realmente foi muito bem no jogo. E vale pontuar que as primeiras chances que o Jussa teve com o Pepa foram sempre jogando como zagueiro, né, ele era ali tratado como reserva do Luciano Castan, tanto que o Reinaldo nem vinha sendo relacionado para os jogos. Desde que o Kaique foi para a seleção, os dois estão indo para a partida, então o Jussa é a opção de zagueiro, de lateral esquerdo, né, até porque não tem o Kaique, então se precisar vai o Jussa, e dessa vez ele entrou no meio campo, onde a gente perdeu vários jogadores nas últimas semanas, e tá jogando muito bem. Tomara que continue assim e que vire uma opção. O Jussa seria o cara para ser esse primeiro volante, esse camisa 5? Não sei, tenho um pouco de dúvida com relação a como ele se comportaria em todos os jogos, sendo esse cara da distribuição de bola, mas que o Jussa tem mais imposição física, né, e nesse ponto ele parece mais com o Richard do que Neto e Machado, isso é fato. O lateral Marlon, autor do golaço do Cruzeiro, deu uma boa entrevista após o jogo para o Samuel Venâncio. Ele disse que muita gente tem tentado apequenar o Cruzeiro, que é um clube vencedor, tradicional, acostumado a ser campeão e sempre vai entrar em campo para vencer. E é óbvio que fala de jogador de futebol, a gente sempre tem que levar em consideração que às vezes tem um pouco media training, né? O jogador sabe o que ele vai falar que a torcida vai gostar, mas não tem como a gente dizer que não gosta, né? De ver o jogador falando, ó, vocês estão tratando o Cruzeiro aí de uma forma, menosprezando o clube é gigante, como a gente sabe que é, embora tenha vivido anos muito complicados, né, mas esse ano a gente está superando as expectativas da maioria. Gente, 99% dos jornalistas e até boa parte dos torcedores colocava o Cruzeiro como um provável rebaixado no Campeonato Brasileiro. Até agora a gente está fazendo uma campanha de metade de cima da tabela. Sobre a partida do Marlon, na minha opinião, ele foi o melhor jogador em campo, tá, considerando tanto o Cruzeiro quanto os jogadores do Flamengo também, e sim, eu considero que ele foi mal na jogada do gol do Flamengo, né? Ele perde a dividida para o Wesley, mas ele fez uma partida muito boa, roubando bola, criando jogadas, batendo faltas, inclusive, que poderiam ter gerado coisa melhor, né? Teve uma que o ceifador cabeceou para fora, teve aquela no finalzinho que o goleiro defendeu e o juiz
juiz encerrou o jogo com medo do Cruzeiro fazer um gol no final. E o gol do Marlon foi realmente espetacular, né? A forma como ele domina a tabelinha com o Bruno Rodrigues ali, a bicuda que ele acerta, um chute realmente com pouco ângulo, né? Que pegou o goleiro de surpresa e foi um chute muito forte, né? É muito difícil que qualquer goleiro conseguisse pegar a bola, ainda que o Matheus Cunha seja bom goleiro e estivesse bem posicionado, porque foi uma lenhada e de perto, né? Às vezes a gente tem uma falsa ilusão de que está mais distante pelo ângulo da câmera, mas foi uma bomba de perto, tinha pouco ângulo e a bola bater no travessão, na trave e entrar, foi doido demais, velho. Assim, que o Marlon continue assim, porque é uma das principais armas do Cruzeiro no momento. E sobre o Henrique Dourado, que entrou no segundo tempo e perdeu pelo menos 2 boas chances. Nessa imagem, que tem repercutido bastante, fica claro que o atacante tinha visão aberta para passar a bola para o Bruno Rodrigues, que estaria livre na cara do gol. Nessa jogada especificamente, o Henrique Ceifador tentou um chute com pouco ângulo, marcado pelo Fabrício Bruno, e acabou mandando a bola muito longe do gol, né? E é claro que a gente tem que lembrar, quando faz uma análise em cima de um frame, de um momento do jogo, que o atleta ali, gente, ele não tem a visão limpa que a gente está tendo depois do jogo aqui, tá? O cara tem que tomar uma decisão numa fração de segundos, é complicado, mas assim, não era um lance tão difícil, né? A gente olha assim, pô, era um passe simples, cara. O Bruno Rodrigues estava ali na linha de passe dele, era só botar a bola para dentro. Aí é claro que o Bruno Rodrigues poderia perder o gol também, é possível. E aí a gente entra naquele mito da experiência, né? Não, o jogador experiente, ele vai tomar melhor a decisão no momento de pressão. Porra nenhuma, jogador experiente peida na farofa, a mesma coisa do jogador jovem. E assim, esse fato do Henrique Dourado estar perdendo chances, ele tá recebendo minutos, né? O Pepa tá dando chance para ele não pode reclamar disso. Foi titular contra o Cuiabá, não conseguiu produzir muita coisa. Dessa vez ele entra no segundo tempo e tem 2 boas chances, né? Porque essa aí eu acho que era uma oportunidade boa para ele dar o passe, poderia ter feito gol. Teve o lance de cabeça que ele mandou para fora e teve aquela boa jogada pelo lado esquerdo, salvo engano com o próprio Marlon, que vem o cruzamento e ele perde, né? Que chegou o Ceifador e o Stênio na área, ele finalizou muito torto. A cada atuação decepcionante do Henrique Dourado e do próprio Gilberto, cresce os pedidos da torcida do Cruzeiro pela volta do Edu, que atualmente tem a sua situação indefinida. O Edu é atleta do Cruzeiro, tem contrato até o final de 2024, e eu falei isso na live de ontem, mas eu vejo muita gente falando, pô, tem que botar o Edu, tem que botar o Edu. Gente, não tem como botar o Edu para jogar agora, tá? O Cruzeiro ainda não tomou a decisão se o Edu vai ser reintegrado ao plantel ou se ele vai ser negociado. Inclusive, as informações que a gente viu na época, né, de alguns setoristas, é que a tendência maior é que o Edu fosse jogar em outro clube. A questão é, tendo o Ceifador jogando mal, o Gilberto também está jogando abaixo do que a gente esperava, até pelo grande esforço que o Cruzeiro fez para contar com ele. Não vale a pena botar o Edu quando ele puder jogar a partir de julho, tá? Nesse momento não tem como. É a questão da janela de transferências. Ele estava registrado em outro clube, voltando para o Cruzeiro, ainda que ele seja atleta nosso, ele só pode jogar depois de 3 de julho, quando a janela de transferências for reaberta e ele for, digamos assim, reinscrito como jogador do Cruzeiro. Então, nesse momento, não adianta cobrar o Pepa para botar o Edu. O que a gente pode é cobrar da diretoria que dê outra chance pro Edu, se o Edu realmente quiser ficar no Cruzeiro. Porque tem esse detalhe também a ser considerado. O Edu quis ir pro futebol árabe porque iria receber lá um salário muito mais alto, acabou indo e ficando pouco tempo, né? Porque ele teve uma lesão, jogou só 6 partidas, marcou 2 gols, mas é atleta do Cruzeiro e eu acho que vale a pena ter o Edu como opção sim. E nesse momento que o Edu não pode jogar, vale a pena levar o Arielson para ser pelo menos uma opção de banco, porque ele pelo menos é um centroavante que tem mais vigor físico, mais velocidade e talvez ele seja mais adequado do que o Ceifador para entrar no segundo tempo dos jogos. Porque a foice aí do Henrique Dourado tá cega, né? Aquela primeira passagem dele pelo Cruzeiro foi muito apagada, essa segunda também ele tá com muita dificuldade, fez um gol importante contra o América, é verdade, convenhamos que não era um gol difícil, né? Mas ele estava bem posicionado, botou para dentro, eu não tiro o mérito do gol que ele fez, mas chances que ele tá tendo nesses últimos jogos, ele precisa botar para dentro. Contra o Cuiabá, por exemplo, teve 2 chances de cabeça que ele não conseguiu acertar o gol, ontem de novo, então assim, tem que começar a arrematar pelo menos no gol, irmão. Como diz o poeta, né, se jogar futebol fosse fácil, eu tinha 22 na arquibancada assistindo e 60 mil jogando. O que acontece é exatamente o contrário. Mas ainda assim, acho que a gente pode cobrar aí, tanto do Ceifador quanto do Gilberto, um pouquinho mais de capricho, né? São jogadores
experientes, atacantes já com seus 33 anos, esses caras precisam ter um pouco mais de frieza na cara do gol. Nesse jogo de ontem, eu nem questiono tanto o Gilberto, teve aquela bola de cabeça que era um lance realmente muito difícil, ele não conseguiu botar na reta do gol, mas ele não teve outras chances claras, né, e batalhou muito, e teve até aquela questão do impedimento na jogada que deram do Gilberto lá, que não estava impedido, e ele poderia ter servido no meio-campo a alguém, e foi uma chance também que a arbitragem nos tirou. Mas no frigir dos ovos tem coisas boas nesse time do Cruzeiro, a organização. Teremos um grande jogo aí na próxima quarta-feira contra o Grêmio, né? Uma decisão de Copa do Brasil. Quem ganhar classifica, empate leva para pênaltis. Tudo para ser uma festa espetacular lá no Mineirão, e eu confio que o nosso time, com essa organização, com esse padrão, pode sim passar adiante. Eu encerro o vídeo por aqui. Se você gostou, peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!